Sejam bem-vindos ao Papo Digital, o podcast de marketing e venda da Digital Comunicação. Antes de começar, você sabia que a forma como as empresas conduzem suas estratégias de marketing está passando por uma transformação significativa? E o que está no centro dessa revolução é a inteligência artificial. De acordo com o estudo da FIA Business School, 78% das empresas brasileiras já implementaram algum tipo de IA generativa em suas estratégias de marketing, reconhecendo assim a sua importância para as operações. E no episódio de hoje, vamos explorar como a IA está otimizando campanhas, personalizando a experiência do cliente e prevendo tendências de mercado, revolucionando assim o marketing empresarial. Eu sou Renata Braga e para conversar eu conto com a presença do Rodrigo Araújo, que é gestor de marketing digital aqui da Digital Comunicação. Rodrigo, muito bem-vindo ao Papo Digital. E eu tenho uma pergunta bem interessante para te fazer sobre esse assunto. Como é que você tem observado a influência da inteligência artificial nas estratégias de marketing das empresas atualmente? Eu entendo assim que a empresa que ainda não adotou IA, seja em suas estratégias de marketing ou no dia a dia produtivo dos seus funcionários, está deixando dinheiro na mesa. Então, tendo dito isso, eu entendo que existem vários caminhos, tá, para você adotar IA. Eu enxergo de forma muito positiva, né? Acho que concluindo a pergunta, eu enxergo de forma muito positiva e uma oportunidade rica, né? A gente aqui na Digital, a gente já adotou a IA no processo produtivo, tanto para tarefas corriqueiras como parte da cadeia de produção. Então, lógico, tem vários passos antes de você conseguir implementar isso dessa forma na sua empresa, mas não é algo de outro mundo. Então, já acelerou em mais de 40% a nossa produtividade, pelo que eu pude notar até agora. Algo que eu notei também, Rodrigo, de acordo com que as redes sociais elas clamam por urgência em produção de conteúdo, eu observo que a demanda assim tem aumentado, né? Então, a minha pergunta agora ela vai muito em cima daquela situação sobre comportamento. Então, de acordo com o que a gente vai vendo nas redes sociais, os comportamentos dos usuários, eles tendem a consumir os conteúdos de uma forma muito rápida. Então, eu vejo que se as empresas não estiverem ali atentas na produção desses conteúdos, elas acabam perdendo o time. E nesse aspecto, como é que você analisa o comportamento do consumidor e como é que as campanhas elas podem ser aperfeiçoadas com o uso da IA? Acho que primeiro tem algumas fases que a gente precisa falar, né? Quando a gente fala de o consumo de conteúdo ser mais rápido, você tem toda a razão. As pessoas estão ávidas por conteúdo rápido, longo, ou seja lá qual ele for. Tudo vai depender do momento da jornada daquela pessoa que está consumindo aquele conteúdo e de como é que a tua marca vai se envolver com isso. Mas no final do dia, um conteúdo vai ser consumido. Você tem toda a razão. E a gente vive na era da atenção. Verdade. Então, as empresas, os influenciadores e as próprias pessoas estão na internet disputando por atenção. Então, fica cada vez mais difícil ser relevante. Seja como marca, seja como pessoa, como influencer e tudo mais. Então, tendo dito isso, existe uma oportunidade para as empresas de usarem a aceleração que a IA dá para ser mais relevante, entregar conteúdos com mais frequência, ou seja, começar a criar uma consistência dentro de um posicionamento. Acho que talvez seja um dos maiores ganhos que você tem ao usar a inteligência artificial no teu marketing. A gente precisa só ter muito cuidado, porque a IA é como o ser humano, né? Como aquele funcionário, aquele estagiário que tu precisa ensinar ele o que você quer receber. Então, assim, a gente até brinca, os meninos falam assim, pô, me dá essa tua IA aí que ela escreve copy boa, e a minha não. Eu falei, então, é porque você não treinou, você tem que treinar. Então, existem os mais diversos motores de IA que têm as mais diversas finalidades e que tem IA que entrega melhores resultados para um tipo de tarefa, outra. Eu uso praticamente 8 IAs dentro da minha rotina todos os dias. Interessante. Para cada tipo de tarefa, eu vou ter uma IA. Quando a gente fala isso no contexto do marketing, qual é o maior cuidado?
tem que educar a IA sobre o teu negócio. Tu tem que explicar, olha, guarde isso na sua memória. Uma dica muito boa é falar assim, olha, o meu negócio é isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, tem 3 coisas que eu gosto muito de fazer. Primeiro, você precisa dar contexto a ela. Ou seja, haja como especialista em criação de conteúdo. Aí, beleza, ela já sabe como que ela tem que agir, qual que é o contexto dela. Aí você vai dizer assim, ó, você vai dar a tarefa, crie, escreva, faça, sempre de maneira imperativa, usando verbos, porque ela vai conseguir interpretar muito melhor qual que é a tarefa que ela faz. Aí, a partir disso, você pode dar retorne para mim, o quê? Você tem que explicar qual é o formato, como que você quer que ela retorne. Retorne para mim uma ideia de conteúdo que tenha isso, que use elemento X, Y, Z. Aí você ainda pode alongar mais. Consulte este site, ou este documento, ou esta base de conhecimento e, com base no que você leu lá, você traz insights para minha ideia de conteúdo. Olha só, é totalmente diferente de eu chegar lá, ChatGPT, cria um post para o meu negócio de carro. Ele vai criar de uma forma muito aleatória, Ele vai ser né? completamente genérico. Você pode incluir o teu perfil de cliente ideal, você pode incluir a tua persona, você pode incluir os teus 5 concorrentes para ele analisar e trazer interessante ideias. essa parte. Então, tem várias maneiras de você otimizar. Trazendo isso para a realidade da tua pergunta, cara, sejam específicos. Quando você treina alguém, você não diz para ela qual que é a sua expectativa? Sim, verdade. Então, se tu não setar a expectativa para a inteligência artificial, ela não vai suprir a tua expectativa. E, Rodrigo, aproveitando que você falou que utiliza 8 IAs, certo? E dentro dessas IAs que você utiliza, quais são essas ferramentas mais populares atualmente para otimizar campanhas de marketing? Claro, se você puder citar aí vou falar. as 8, ou pode ser um pouquinho menos. Aqui é tudo às claras, né? Tá. Eu vou falar aqui eu vou tentar criar uma jornada e falar algumas coisas, né? Certo. Acaba que grande parte do meu dia eu tenho usado mais o ChatGPT. Ele me conhece melhor, eu brinco que a metade do meu cérebro já está escrita nele. Eu e ele, nós fazemos muita coisa juntos, somos íntimos e nos tratamos muito bem. E eu acabo tratando a maioria dos dados nele. Eu criei alguns agentes GPTs dentro do ChatGPT, que são como se fossem outros chats que eles têm propósitos específicos. Por exemplo, toda vez que eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, eu tenho um agente GPT que faz pesquisa de mercado. Olha, legal. O que eu fiz? Eu criei um prompt ensinando ele exatamente o que eu espero quando eu quero fazer uma pesquisa de mercado. E aí, quando eu digito lá, faça a pesquisa de mercado para a marca fulana de tal, eu não preciso escrever 3, 4, 6 páginas, eu acho que foi o que deu o prompt que eu escrevi nesse agente. Então, isso acelera meu trabalho. O tempo de resposta que eu tenho é muito mais rápido. Assim como eu tenho um agente para escrever copy, assim como eu tenho um agente para me dar ideias de estratégia, assim como eu tenho um agente que é o Marketing Analytics, que eu coloco dados ali dentro, tipo planilhas, eu conecto fontes de dados e ele me dá insights sobre a situação de dados em geral. Eu estou falando do ChatGPT. Então, e ali dentro a gente consegue construir muita coisa. Quando eu quero, por exemplo, eu sou colunista de um portal de notícias também, e aí quando eu quero escrever alguma matéria, eu quero entender o que está acontecendo no mundo sobre aquele tema específico, eu uso o Claude. Não, mentira. Eu uso o Perplexity. O Perplexity, ele é o maior buscador que tem. E hoje, para mim, ele é o campeão. Quando eu quero achar alguma coisa, quando eu quero achar algum estudo, quando eu quero saber o que as pessoas estão falando sobre algum tema, empresa ou situação, eu uso ele. E aí, ele me retorna uma busca com todas as fontes. Legal. Então, tipo assim, quando tu tá escrevendo uma matéria, digamos que tu é um jornalista, tu tá escrevendo uma matéria sobre o... sei lá, vou pegar um tema aqui, o Bolsonaro, tchan, ou então Lula, tchan. Tu escreve lá, últimas notícias sobre o Lula. Ele vai retornar para ti todas as últimas notícias. E tu ainda pode dizer para ele, traga para mim todos os artigos escritos nas últimas 72 horas sobre o tema tal, que tenham mais de tantas palavras, que sejam insights confiáveis. Ele vai interpretar toda essa tua busca e vai trazer esse resultado para ti. Ou seja, caramba, tu já acelerou. Imagina quanto tempo você não ia perder no Google. É verdade, bastante tempo. E talvez você não encontrasse insights poderosos acerca daquela tua busca, tá?
Eu gosto de usar muito o Gemini do Google quando eu estou estudando alguma coisa sobre SEO ou consultando alguma coisa sobre SEO, porque o Google é o pai do SEO, né? Basicamente, tudo que a gente faz de SEO é para... 80% das vezes é para o Google. Então, a forma que ele te entrega respostas sobre consultas de SEO é completamente diferente e melhor do que tanto seja o Perplexo ou o Claude também, que eu uso um pouco para isso, quanto o ChatGPT. Entendeu? Então, como é que funciona, né? As LLMs, que são os modelos de larga escala de inteligência artificial, eles têm bases de dados, entendeu? Então, cada modelo tem um tipo de base de dados diferente. O Perplexity, por exemplo, o código dele ele é focado em fazer buscas. Então, a base de dados dele são buscas online, ele não tem dados proprietários. Então, dificilmente tu vai conseguir ter um insight tão bom quanto um do ChatGPT, que tem bases proprietárias, que ele aprende com as buscas dos outros. O Perplexity não faz isso dessa forma. Então, ele tem uma base muito menor de conhecimento. O Google indexou a sua própria base. Então, quando tu vai perguntar lá pro Gemini, ei, Gemini, me dá uma dica de SEO sobre tal coisa, ele vai conseguir construir uma resposta muito melhor. Porque ele é do Google, ele já está ali, a base de conhecimento dele está ali. E aí, com isso, puxa até um ponto importante, que é a chave para ter resultado com inteligência artificial não é o motor, não é qual é a inteligência artificial, está na base de conhecimento, ou seja, no treinamento. Assim como um novo funcionário, a base do sucesso está... É lógico, é um misto de o quanto você treina e quanto de habilidade aquela pessoa tem, mas na IA a gente sabe que a IA tem uma habilidade incrível. Se você treinar ela bem, ela vai conseguir acelerar o teu negócio de forma estrondosa. Isso faz muita diferença, né? Por exemplo, trazendo algo até um pouco pessoal, quando eu escrevi o meu TCC, foi baseado em jornalismo de dados, né? Então, eu tive ali... Eu não tinha esse recurso de pesquisar diversos assuntos, temas, ou até mesmo artigos que já tivessem produzido algo semelhante àquilo que eu estava fazendo. Aí eu tive que baixar vários livros, fazer várias leituras, analisar vários textos, e realmente levou muito tempo. Hoje eu percebo que produzir uma matéria, um pouco em estilo de artigo até, a gente consegue fazer mais rápido, porque a gente pede esse comando de pesquisa, né? Faça um levantamento de X situação, e aí você tem aquilo, toda aquela filtragem, e depois é quase como limpar uma base, né? E aí, quando você pega todas aquelas informações, você vai pedindo para que até o chat, né? Vai dando o comando para que ele pegue ali os pontos principais para você começar a construir e desenvolver o seu texto. Então, nesse aspecto, eu vejo que, cara, ajuda pra caramba. É algo muito diferenciado. E é legal que hoje as empresas estão aprendendo, não todas ainda, mas algumas já utilizam. E a gente vê essa diferença na produção das campanhas. Agora, Rodrigo, sobre a personalização de experiência do cliente através da inteligência artificial. Como é que você acha que a IA ela permite uma personalização mais precisa da experiência do cliente em relação à empresa? Cara, é um mundo novo, tá? A gente acabou de falar um pouco sobre a IA generativa como acelerador de produtividade. Agora, imagine um mundo novo que se abriu quando a gente pegou uma IA generativa e colocou ela para fazer atendimento ao cliente, tá? Hoje existem diversas ferramentas que já integram motores de IA, ou seja, um ChatGPT da vida, um Claude, ou seja lá qual for o motor, um Grok, que agora está muito na moda, né? Que inclusive está muito bom, estava testando, ele está entregando imagens maravilhosas. Mas quando a gente fala da IA no atendimento, hoje já tem cases de empresas usando a IA no processo de vendas. Não só, tipo, como chatbot, mas tem até uma coisa que eu estava vendo, que era assim, a pessoa chegou, a IA estava fazendo um atendimento de venda. Oi, pô, tudo bem e tal, olha aqui. Oferecendo ativo, não é receptivo, ativo. A IA, oi, Rodrigo, tudo bem? Poxa, que legal, olha aqui o meu produto. E ela falava sobre a solução. E aí a pessoa perguntou, poxa, hoje eu não vou comprar porque a minha mãe morreu. Isso é um caso, tá? Se você procurar na internet, tem essa história. Não vou comprar hoje porque minha mãe morreu. Poxa, cara, entendo.
que pena, meus pêsames e tal. Aí a confortou a pessoa e depois falou, cara, mas você não acha que se eu te der um bônus de desconto, você não acha que de repente fazer esse curso pode te ajudar a te distrair desse fato horrível que aconteceu com você? Eu espero que ajude, tá aqui o bônus, sei lá, 50% de desconto. Uhum. E a pessoa comprou, velho. Olha que surreal. A pessoa comprou. E tem cases disso. A gente vê, por exemplo, o próprio Pablo Marçal declarou aí em vários podcasts que dentro da Love, que é a empresa de seguros dele, a IA é o melhor vendedor. Que louco, né? Não, e você vê, e aí tudo volta para aquilo que eu falei, cara, imagina se tu tivesse um vendedor que conhecesse cada milímetro do teu produto. Faz muita diferença, Base né? de conhecimento. E aí, se tu adicionasse nessa base de conhecimento todas as técnicas de vendas disponíveis no mundo, através de literaturas, e aí tu dissesse para ele quais são as regras de engajamento. Até aqui tu vai, até aqui tu não vai. A IA, ela não acorda de mau humor, ela não desiste, ela não tem cansaço, ela não se frustra. Tudo isso na venda, cara, impacta. Imagina a um funcionário que consegue fazer 100 atividades com a mesma entonação, com a mesma alegria, com a mesma felicidade. Eu enxergo que quem está caminhando para usar a IA no seu processo de atendimento, se fizer bem feito o dever de casa de criar as regras do jogo, se fizer bem feito a base de conhecimento, pode quebrar uma ruptura aí, né? Realmente vai ter uma ruptura no mercado de atendimento ao cliente. E é algo que a gente tem que, principalmente o empresário, né, referente à sua empresa, tem que ter essa questão de cuidado na hora de colocar ali a IA para trabalhar ao seu favor, né? Eu tive a experiência de trabalhar num local onde o produto que era vendido era justamente câmeras, né, que tinha esse uso da inteligência artificial para coletar dados. Ou seja, quando a pessoa ela entra, quantas pessoas entraram no estabelecimento, se a pessoa ela está com febre, se ela está bem, Né? qual setor ela naquele momento está comprando, qual é a quantidade de pessoas que comprou. Quem ela é, né? Exatamente. Quantas vezes ela foi. Exatamente. E aí ela faz a captura, né, do rosto, enfim, quantos carros entraram no estacionamento. E é algo muito impactante, porque a gente consegue produzir conteúdos baseados naqueles dados. Então, a gente entende que Tomar decisões também, exatamente, né? De marketing, de negócios. Então, a gente entende que, por exemplo, determinado setor está com uma deficiência ali, não tem tantas pessoas indo naquele setor. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar aquela situação? E quanto a isso, eu quero te perguntar quais são os riscos relacionados à privacidade e ao uso de dados pessoais dentro desse processo. Tá. Primeiro a gente queria comentar sobre esse uso da IA, né, como Marketing Analytics. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Varejo Farma, na segunda maior rede do Brasil, e lá a gente tinha, em algumas lojas chaves, essa leitura das câmeras. E, cara, insights que a gente conseguia ter de zonas que a gente tinha colocado produtos errados e até coisas que a gente achava como certo, por exemplo, a região norte consome muito remédio para gripe. Isso é um fato. Porém, em parte da região, né? E inclusive quando você compra no Brasil todo, enquanto numa época do ano, a região norte está comprando esse tipo de remédio, lá é outra coisa. Enquanto aqui é gripe, no Nordeste, por exemplo, é o verão. Então se vende muito mais filtro solar, produtos para a pele e tal, que o tipo de cuidado é diferente. Então, quando a gente fazia campanhas de marketing, eu fazia uma campanha para o Nordeste e outra campanha para o Norte. Dava bug não na cabeça? Na verdade, a gente tinha 9 calendários sazonais diferentes. Uau. Dentro de um Brasil. Né, que eram as grandes 9 regiões que a gente chamava lá. E em cada região dessa, a gente tinha já a IA trabalhando para ter... A gente tinha, por exemplo, assim, cara, eu tô falando de mais, na época eram 1.480 lojas que eu cuidava. Certo. A gente tinha 100 lojas lidas com IA.
E aí, naquela época não era tão evoluída, era muito mais como uma machine learning, né? Não era tão forte a IA generativa ainda. Então, era uma machine learning que trazia os dados puros e a gente rodava ali algumas matrizes para gerar insights, né? Hoje a IA já deve estar fazendo isso automático. Olha, tu tem que mudar o leite do corredor 1 para o corredor 3 por conta disso, disso e disso, né? Para você ver a força. Tudo é questão de parâmetros. Quando a gente vem na questão da privacidade, que é uma coisa importante para falar, cara, quando você usa de graça alguma coisa, geralmente você é o produto, certo? É que nem as redes sociais. Alguém paga alguma coisa para usar as redes sociais? Não. Então, quando você aceita, quando você entra lá dentro dos termos, você está concordando que toda a tua experiência ali dentro, aquela marca vai poder acessar. Quando você entra numa inteligência artificial gratuita, você está concordando com a mesma coisa. Você está concordando que tudo que você coloca de dados ali, a inteligência artificial vai poder acessar, tá? E isso é muito importante entender, porque é como se a IA funcionasse como se fosse um blockchain. Você consegue acessar o dado, mas não de maneira específica. Eu não consigo acessar o dado da Renata. Eu consigo acessar o dado de 1000 pessoas parecidas com a Renata e o que elas fazem. E isso só a IA hoje consegue fazer. Eu, como empresa, eu não consigo acessar esse teu dado, tá? Como mitigar isso? Cara, faz uma assinatura, porque os motores de IA privados, como o que a gente tem na digital, por exemplo, eles não geram aprendizado para IA. Ou seja, a gente fica num bloco separado do banco de dados deles. A gente tem o nosso próprio banco de dados e é por isso que a gente paga. A gente paga para alugar um espaço de máquina dentro do servidor deles e usa o código, né? Que é, no final do dia, o que é a IA. Então, assim, cara, você está preocupado com privacidade? Assina a IA, que você vai ter isso de maneira muito mais segura. Você vai poder colocar dados confidenciais lá dentro e tenha certeza que aquilo a IA nem vai conseguir acessar, porque a forma que a tecnologia é feita, ela não permite. Entende? Entendo. Rodrigo, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de análise de dados, sobre a privacidade, você viu aquela situação sobre a venda de íris no Brasil, correto? Você chegou a verificar que era o projeto Word liderado pelo Sam, o CEO da OpenAI, que ele promete pagar para as pessoas quem registrar seu olho no banco de dados. A ideia é diferenciar... Na biometria, né? A ideia é diferenciar humanos de robôs e inteligência artificiais. Com cada usuário humano, ele tenha, tipo, o seu ID, né? O que você pensa sobre essa situação? Até que ponto a inteligência artificial está chegando? Se eu não me engano, foi proibido, né? Teve aí uma situação que proibiram essa venda, porque estavam fazendo filas. Saiu até uma reportagem que eu vi no Jornal Nacional, que o rapaz faz a venda da sua íris e aí pergunta, né? O repórter pergunta dele e diz, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Então, assim, é uma invasão... passa do limite, sabe? Eu penso assim, cara, qual é o limite? Tem isso também, né? O que vai fazer? A gente não sabe. Mas eu posso analisar do ponto de vista de negócio que é assim, cara, ele não está comprando íris à toa. Existe um propósito por trás, assim como existe um propósito da rede social, de coleta de dados. A gente não vive mais no momento de mundo em que o maior ativo da humanidade era o ouro. Hoje, o maior ativo da humanidade é a informação. Então, quando você vê o que é fruto de riqueza e geração de poder, quem tem mais informação vence. Se a gente for olhar para um cenário geopolítico entre China e Estados Unidos, existe uma guerra tecnológica do contexto de IA. É verdade. OpenAI, DeepSeek de um lado, e a gente vê todo esse contexto. Por que os governos estão olhando muito para isso? Por conta de como as superpotências vão ter acesso à informação. Hoje, se você tiver informação no teu negócio, você consegue transformar o teu lucro. Então, para você ver o quanto é importante você ter informação sobre os teus consumidores, e no caso da IA, sobre os seus usuários, sobre o comportamento. Quanto mais informação tiver, melhor. Por isso que eu enxergo assim, cara, a gente precisa entender um pouco, quando fala-se com relação a íris, qual o impacto disso
no uso real. E eu não concordo da gente sair cedendo a biometria da nossa íris sem saber muito bem como vai ser usado. Até porque é como se tu estivesse pegando a tua impressão digital e registrando isso num lugar não seguro. Você meio que tá E aí- certo, é pago, mas está sendo Não, distribuído e mas você não sabe para quê, Tu né? vendeu tua identidade É. para alguém? É verdade. Imagina qual é o risco disso, né? Porque qual é a regra do jogo? Porque a gente faz isso. Quando você vai lá no TRE e você coloca o seu dedinho lá e registra a sua digital para poder votar, Uhum. o que você fez? Você é um registro. E aquele registro, quando a gente registra isso no governo, ele acessa coisas sobre você que só você poderia acessar. O teu olho é a mesma coisa. Não existe uma íris igual a outra. É verdade. Entendeu? Então é o que te torna único. Quando tu vende isso, cara, pra que vai ser usado isso? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, assim, é lógico que talvez a nossa geração não veja o impacto dos dados de íris acontecendo, né? Mas o que me preocupa é a gente dar um passo para coleta de dados sem o grande público entender por que está sendo feita a coleta. Entendeu? Certo. E aí é uma coisa que você tem que... É por isso que me espanta muito as pessoas não quererem se informar sobre isso, sobre as mudanças de mundo, o contexto dos mundos atuais, entendeu? Cara, a IA é a nova internet. Daqui a 2, 3 anos eu estimo que se você não usar IA no seu dia a dia, vai ser como se você não usasse internet. E é absurdo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, você tá aqui a questão da Alexa, né? Hoje eu vi um colega meu comprando porque ele achou interessante, mas não por uma necessidade, mas pelo fato que ele queria ter uma Alexa para conversar com ele porque ele mora sozinho. Olha que loucura, né? Então, assim... Agora ele vai conseguir boas conversas. Porque eles plugaram um motor de IA generativa na Alexa e agora ela entende, aprende e toma decisão sozinha, tá? Nossa, que loucura. Se você deixar, claro, né? E eu lembro que ele falou, eu vou comprar uma Alexa pra mim. Eu disse, olha que legal, mas você vai utilizar pra automatizar a sua casa e tal? Ele, não, é pra conversar. Aí eu fiquei, gente, que loucura, porque hoje a gente... passa um bom tempo no trabalho, né? Liga o alerta pra esse cara aí, começa a ser mais com ele, porque ele tá precisando conversar com um amigo de verdade, velho. Provavelmente. E liga esse alerta também, nesse caso que você colocou agora, né? Sobre a necessidade das pessoas de serem ouvidas e como é que a IA, ela tem participado ainda mais do nosso dia a dia. A gente vê vários comerciais. Eu vi atualmente um comercial, um anúncio do Google fazendo uma correlação, né, que ele vai conversando com a inteligência artificial. Foi até escolhido um dos principais anúncios vinculados durante o intervalo da NFL, do Super Bowl. O outro também que eu vi foi um comercial da Dove, numa campanha nova que eles estão fazendo, justamente para ensinar sobre a questão da beleza. Até onde a beleza realmente, o ponto limite dela, que ela ultrapassa para se tornar artificial. Porque a gente sabe que hoje tem vários perfis, né, principalmente no Instagram, de influenciadores gerados por inteligência artificial. Mas, colocando sobre essa questão da previsão de tendências do mercado com a IA, de que forma você acredita que a IA ela auxilia na análise de grandes volumes de dados para prever tendências do mercado? Eu entendo que a gente vive um novo momento de acesso, tá? Eu já trabalhei em vários tamanhos de empresas diferentes. Eu tive a oportunidade de colaborar com centenas de projetos de marketing durante a minha carreira. E a máxima sempre foi a restrição de acessos, a restrição de acesso a dados para você conseguir analisar. Ou seja, tu tinha muitos dados, mas não conseguia analisar. Com a IA generativa, a gente vive um novo mundo. Eu vou até trazer um exemplo prático, tá? Por exemplo, quando eu trabalhava na rede de farmácia que eu trabalhei, lá a gente tinha um sistema de BI que chama Tableau. O Tableau, ele consegue ler e montar blocos, que é a forma como ele funciona, de análise, de mais de 100 milhões de linhas por cada segundo. O teu Excel não faz isso.
teu Power BI também não. Uhum. Nem o Google, o Looker Studio consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? É necessário um software enterprise para analisar esse volume de dados. Quando a gente veio com a IA, a gente quebrou essa roda. Porque existem IAs, é lógico, não são todas as IAs, né? A gente, inclusive, está pesquisando aqui na agência um modelo proprietário de IA para análise de marketing analytics, né? Então, dentro disso, existem códigos que estão sendo escritos com um único propósito de analisar grandes volumes de dados. E aí eu estou falando de milhões de linhas. Quando eu trago para a realidade do empresário médio, putz, tu tem ali 1 ano de vendas, já dá para chegar aí a 1 milhão de linhas, né? Se tu for um varejo, chega fácil. Tu já consegue pegar essa base de dados, conectar ela numa inteligência artificial e perguntar, amigo. Simples assim. O que eu faço para melhorar minha venda? E ela vai te dizer exatamente o que você tem que melhorar. O que eu faço? Qual é o produto que eu tenho que tirar de linha porque eu não coloquei? Se você organizar a base de conhecimento, se você criar parâmetros claros para IA e você usar o motor da forma correta, você consegue ter resultados sensacionais. Isso é muito bom, porque aumenta, né, o volume de vendas, já que você entende exatamente o que o teu público, a tua persona, está esperando da sua empresa. E quando a gente pensa, Rodrigo, referente a desafios e considerações éticas no uso da IA no marketing, então, assim, quais são os principais desafios que hoje as empresas elas enfrentam ao implementar a IA em suas estratégias de marketing? Acho que o maior risco é a doença do genérico, né? Uhum. Tudo vai ficar genérico demais, parecido demais, e dependendo de como você gerencia isso, por exemplo, uma coisa que eu acho que não é ética é você pegar e comercializar uma coisa totalmente genérica, que não teve ninguém por trás, que não colocou o seu DNA ali. Cara, hoje, muitos conteúdos são escritos com a ajuda de IA. Eu mesmo escrevo muita coisa com a ajuda de IA. Só que quando você lê, você parece que está falando comigo. Vocês até falam isso para mim quando vocês leem as coisas e tal. Uhum. Mas por quê? Pelos parâmetros, pela base de conhecimento, essa parametrização é quase como se fosse um processo de escrita. Você antigamente tinha que reúne informações, cria estrutura, desenvolve textos, cria conectivos, traz elementos criativos que você quer usar. Uhum. Tudo isso são decisões, certo? Certo. A única diferença é que antes tinha que escrever, agora tu manda alguém fazer para você. E você analisa depois, Exatamente. No final do dia, você fez. Isso é um jeito. O outro jeito é você chegar sem parâmetro nenhum, sem base de conhecimento nenhum, me dá tal coisa. Agora você falando nisso me fez refletir em algo. Se a gente parar pra pensar, a gente veio de uma era que a gente usava a Barça. Denunciei minha idade. A nossa idade, a gente é da mesma geração. E quando a gente escrevia, né, no papel ao março, assim tá certo, né? Nossa senhora. É desse jeito, enfim. Nem lembro como o nome do papel agora. Mas enfim, quando a gente escrevia lá, a gente copiava partes da base, né? E ali a gente colocava a nossa opinião em cima daquele texto. Eu cansei de fazer isso durante muito tempo da minha vida e acredito que algumas pessoas que possam estar assistindo esse episódio. Mas assim, não deixa de ser o que é feito hoje. A diferença é que você pode dar um toque especial ali naquele artigo. Naquele texto, no caso. A gente precisa clarificar isso, tá? Certo. O resultado que a IA te dá, ele não é uma cópia. É diferente de uma busca do Google, tá? Uhum. Quando a gente tem uma LLM, que são as IAs, o fato dela ser generativa não é à toa, tá? Certo. Ela, de fato, gera algo novo, com base em informações pré-existentes, ok? Mas é novo, ela não copiou de nenhum lugar. A única que cita é o Perplexity.
mas porque ele foi feito para isso. Então, ele vai fazer citações de coisas que ele achou em algum lugar. Quando você coloca no chat GPT, escreva tal coisa para mim, ele escreveu mesmo. Ele não é um plágio. Pode até parecer genérico, mas se você fizer a experiência de escreva algo para mim, e aí vai para outro chat e pede para ele fazer a mesma coisa, ele vai trazer um resultado completamente diferente. Porque a IA generativa, ela vai, de fato, gerar. Então, as pessoas confundem. Ah, não, eu coloquei lá no chat, eu peguei direto do chat e colei aqui, eu copiei. Não. Uhum. O chat gerou aquela informação através da sua interação. Ela vai ser boa ou ruim dependendo do quanto você instruir. Entendi. E quando a gente pensa em regulamentações específicas, há alguma regulamentação específica que as empresas elas devem seguir ao incorporar a inteligência artificial em suas práticas de marketing? Eu acredito que a única... Até no melhor do meu conhecimento sobre o tema, não sou especialista em questões legais, não sei se houve nenhuma questão de leis que foi aprovada com relação a IA, mas o que eu sei de uma lei que a gente tem que se preocupar, que é a LGPD. Certo. E dentro da LGPD, o que é mais clássico é que eu não posso manipular o teu dado, se você se cadastra comigo, de maneira 1 para 1. O que significa isso, tá? 1 para 1 é eu conseguir acessar exatamente o dado da Renata. Certo. Mas eu posso acessar o dado de pessoas parecidas com a Renata. Entendi. Isso é normal, a LGPD permite. Desde que eu, quando me cadastrei, eu dei ideia ao check-in. Eu aceito que você use meus dados com finalidade de marketing. E aí, ok, você tá legal, você tá permitido. Entendeu? Agora, o que é com relação a IA, ele não acessa o dado nem de 1 para poucos, nem de 1 para muitos, nem de 1 para 1. Ele aprende com isso. Então, não existe acesso. Você grava dentro da base dele. Mas você não tem um jeito de compartilhar isso com ninguém. Uma outra pessoa não consegue acessar o teu dado. Entendi. Ela consegue aprender com o teu dado. Mas ela não consegue acessar o teu dado. É igual quando você usa lookalike, assim, né? Para fazer anúncios. Você pega uma base de dados, uma base de pessoas para fazer um comparativo para que possa ser buscado ali pessoas semelhantes. No caso do lookalike, você vai fazer assim, tu vai pegar uma base e vai colocar lá dentro por exemplo, lá da Meta Ads. Certo. Aqui que a Meta vai fazer? Ela vai pegar todos aqueles dados e vai pesquisar lá no banco dela. Ela tem acesso, tá? Ao teu dado, porque tu concordou com isso. Ok. Entendeu? A gente se vendeu pra eles só pra poder ver a galera no Instagram. Okay. E aí, quando você faz isso, ela vai pegar e vai puxar a demografia. Ela não vai puxar o teu nome, o teu CPF, ela vai puxar quanto você ganha, qual é o seu comportamento de consumo digital, o que você compra, o que você clica, e ela vai trazer isso em forma de 1 para muitos. Ou seja, qual é a faixa etária? É essa daqui. Ela não vai trazer a idade da Renata, ela vai trazer a idade de pessoas parecidas com a Renata. Qual é a faixa etária delas? Aí ela vai trazer isso. E aí ela vai setar parâmetros de look alike. Ou seja, é meio que ela vai pegar aqueles dados que você sobe e vai trazer pessoas com dados parecidos. Entendi. E, Rodrigo, quais são os maiores mitos sobre o uso de inteligência artificial no marketing que a gente precisa explicar para as pessoas que não é bem assim? Tô correndo o risco de ser polêmico, assim, mas que não se deve gerar conteúdo com IA. Eu discordo. Eu acho que não se deve gerar conteúdo ruim, seja com IA, seja pessoas fazendo. Certo. Desde que você faça uma curadoria bem feita, desde que você crie bases de conhecimento boas o suficiente para que o resultado da IA seja comparado ou até melhor do que o que feito por humano, eu não vejo problema nenhum. E talvez esse seja o maior mito. Eu vejo empresas de marketing falando assim, conteúdo gerado 100% por humano. Conteúdo ruim? Será que faz diferença? Quem gerou? No final do dia, a gente não está preocupado com a qualidade daquilo, a gente não quer ser relevante, a gente não quer ajudar a vida das pessoas que a gente cria conteúdo, não é esse o propósito? Sim. Se eu consigo criar conteúdos excelentes usando IA, por que não? E faz ali um refinamento, né? De novo,
quando a gente fala criado por IA, é 100%. E talvez a gente consiga chegar num momento em que a IA aprenda tanto sobre aquilo, que ela sozinha já consiga dar resultados sem que você precise dar nenhum direcionamento. Mas é que nem tipo o Simon Says, seu mestre mandou, né? Trazendo para português aquela brincadeira. Ah, sim, Que claro. você faz assim, faça isso, faça aquilo agora. Seu mestre mandou, faça isso. É a mesma coisa que você faz com a IA. Entendeu? Se você fizer isso, quem foi que fez? Foi você ou foi a IA? Se você deu 30 recomendações, orientações para ela, no mínimo é colaborativo. É uma coautoria, no mínimo. E quando a gente está falando que não é uma outra pessoa, é uma ferramenta, é a mesma coisa. Tu faz uma planilha no Excel, só que tu usou uma fórmula para somar. Quem somou? Foi tu ou o Excel? Entendi. É uma ferramenta. É uma ferramenta para você utilizar ali no seu dia a dia, né? Exatamente. Essa é a minha crença. Eu acredito que se a gente... por isso que eu digo que daqui a uns 3, 4 anos, quem não souber usar IA vai ser que nem como não souber usar a internet. Antigamente, eu peguei essa época da internet de escada. Sim, que também. Ficava à noite porque só contava um pulso. Era horrível. Eu lembro, IBEST lá, tu tinha os discador, colocava o CD. Nossa! Gente, as pessoas não têm ideia do que era... Não tem ideia, não. do que era viver nessa época. A gente passou por essa fase também, pela fase de depender das lan house, porque nem todo mundo tinha internet em casa. Não era algo, assim, acessível na época, porque início dos anos 2000, né? Então, assim, a gente vê esse choque de realidade. Hoje, agora você falando sobre essa questão colaborativa na hora de produzir conteúdos, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consumo muito, eu leio bastante. Então, assim, eu tenho muita preocupação quando eu vou produzir algo, ainda que eu use ali o recurso, né, da inteligência artificial, colocar um olhar de quem tivesse ali, de fato, escrevendo aquilo ali do zero. Óbvio que não foi do zero, mas ainda assim... Mas nunca é do zero, né? Não, nunca é. A gente sempre vai pegar uma referência. Você é o ponto de partida. Exatamente. O teu conhecimento adquirido é o ponto de partida. Sim. A única diferença agora é que você está usando a IA para te apoiar no Exatamente. para somar com o teu conhecimento adquirido. E aí eu pego justamente esse olhar do qual eu tenho para colocar ali na hora de escrever. Por exemplo, a pessoa que está lendo, ela vai ter a identificação da mesma forma como eu tenho quando eu estou lendo. Então, eu vou ali incrementando com pontos que façam sentido, né? Eu me preocupo muito com isso. Mas a gente vê que a tendência é justamente essa, é crescer ainda mais o uso da inteligência. Hoje a gente vê recursos, né, de grandes empresas que utilizam para otimizar, para acelerar o processo. Mas, assim, em relação aos nossos ouvintes, se eles quiserem aprender mais sobre esse assunto, quais são os recursos que você recomenda? A IA. Não, é sério. Sim. Cara, eu tenho uma pasta dentro do meu chat GPT Certo. que chama Estudos do Rod, né? E do Rodrigo. Exatamente. E lá eu peço para ele me ensinar sobre várias coisas. Olha que legal, interessante. Inclusive, isso. pedi para ele me ensinar sobre inteligência artificial quando eu comecei a usar. Uhum. Depois que eu entendi que podia fazer isso, né? E ele te explica todos os conceitos, ele detalha para você em etapas quais são as fases da IA. Inclusive, escrevi alguns artigos sobre isso já, sobre as gerações da IA, sobre como as IAs se comportam e tudo mais. E isso fica muito nítido. Hoje, não é a única forma que eu consumo conhecimento de aprendizado, mas é uma das mais ágeis que eu vejo. Um dia desse eu estava tentando entender melhor como é que faz avaliação de pessoas da equipe. Você lembra desse momento que eu falei um pouco sobre plano de desenvolvimento individual, sim. sobre uma sistemática de avaliação que seja justa para todo mundo e que consiga, de fato, ajudar aquela pessoa da tua equipe. O que eu fiz? Eu tinha uma breve noção que eu precisava fazer aquilo, mas eu falei, cara, chat, vamos lá. Entenda que eu sou um gestor meio burro. E eu preciso de ajuda aqui. Dessa forma, tá? O meu prompt foi assim. Eu sou meio burro para gerir pessoas. Me dá aqui 5 livros que eu preciso ler para eu melhorar com isso. Aí ele trouxe 5 livros. Não, gostei dessa ideia. Pronto. Aí o que eu fiz, tá? Pegue o livro 1 e traga o resumo para mim. Aí ele resume o livro para mim. Tá. Chat, se você tivesse que tirar um aprendizado central desse livro, qual seria? E aí ele traz para mim.
Aí eu, tá, chat, ficou muito genérico. Vamos fazer o seguinte, vá para o capítulo 1 e faça uma síntese para mim. Aí ele faz. Mas você foi fazendo síntese de cada capítulo? Exatamente. Uau! De cada capítulo, de todos os livros. Uhum. E ao final de cada livro, eu pego o que eu achei relevante. Chat, salve a síntese do capítulo 1, 3 e 5 na sua memória, porque eu entendi que faz parte do que eu acredito. Para você utilizar lá na frente. Exatamente. Entendi. Para adicionar na base de conhecimento dele quando Legal. eu quiser acessar. Por isso que o minha IA é diferente da tua. Porque eu treino ela. Assim como você também treina, de forma Sim. consciente ou não, tá? Porque o que acontece? O treinamento da IA, ele pega, é a soma de todas as tuas interações, intencionais ou não. O que é uma interação intencional? Quando eu mando ela salvar na memória. Uhum. Então, toda vez que você faz isso, você elevou o nível da tua IA. Então, o que eu pego? Eu começo a ler livros. Eu nem preciso comprar o livro. É lógico que você compra o livro, você tem um conteúdo Robusto, né? maior, você acessa, a experiência é diferente. Eu também tenho meu livro de cabeceira ali que eu tô sempre lendo. Porém, não é na mesma velocidade de síntese que às vezes tu quer pegar um conceito-chave, tu pode pegar 5 bibliografias, entender a ideia central de cada uma delas e saber qual que tu quer seguir para aprofundar o estudo. E no final das contas, você vai estar lendo de qualquer jeito. Exatamente. Certo, Rodrigo. Por último, eu queria, para completar, né? O que você pode recomendar para as empresas que estão começando essa integração da inteligência artificial nas suas estratégias de marketing? Cara, eu queria fazer 2 recomendações para empresas com relação a IA. Valida se tem alguma coisa que hoje, dentro do teu processo produtivo, você consegue acelerar com o IA. Uhum. Eu fiz isso e a gente acelerou em 40% a nossa produtividade. E vocês usam todo dia a dia os nossos mix de IAs hoje, vocês sabem o quanto facilita, não é verdade? Verdade. Então, bastante. assim, isso é muito importante. Vai desonerar mais a tua folha de pagamento e não só isso, mas vai aumentar a qualidade do que você entrega. Isso é muito importante, cara. Imagina aquele funcionário teu que muitas vezes não conseguia nem fazer uma planilha direito. Quando tu coloca esse cara para trabalhar junto com uma IA, ele vai começar a te entregar insights poderosos. E aí vem a pergunta, né? Foi a IA ou foi ele que aprendeu com a IA, que colaborou com a IA para gerar aquele resultado que você precisava? Então, assim, fica a reflexão de entender dentro do teu processo como fazer isso. Existe, inclusive, até uma profissão, tá? Um consultor de IA para negócios. Existem profissionais que têm essa visão apurada, tanto de processo de negócios quanto de inteligência artificial, e fazem um match e te dizem, olha, tu tem que ter essa aqui, desse jeito, vai custar tanto, e ensina o teu time a fazer. Isso é uma profissão nova dentro do universo de IAs, tá? E que, cara, eu recomendo para você, se você hoje está tendo problema de produtividade, se você está tendo dificuldade de melhorar a qualidade das tuas entregas e de repente não consegue recorrer para profissionais mais sêniores, tenta colocar IA dentro do processo. Você pode se surpreender com o resultado que vai ter. Do ponto de vista de marketing, aí eu vou dividir de novo em 2. Existe a parte de produção de conteúdo que você pode usar e que a gente passou a maior parte do tempo falando dela aqui. Sim, sim. E existe a segunda parte, que é de Data Analytics, que, na minha opinião, é o grande 80-20 do uso de IA em marketing. Ninguém está olhando para isso, é muito pouco falado, mas imagina se você tivesse alguém capaz de analisar todos os teus dados de marketing e gerar insights precisos, sem que esse alguém tenha anos, décadas de experiência em marketing, muitas vezes de forma gratuita. Uhum. Por que não usar? Entendi. Rodrigo, eu te agradeço pelos esses insights valiosos, mas antes de finalizar, o Rodrigo ele tem um convite especial para fazer nesse momento. Rodrigo, por favor. Bom, como sempre, tem um momento, né, do nosso patrocinador aqui, a Digital Comunicação. A Digital é uma agência que está muito antenada nessa questão da inteligência artificial, como a gente falou aqui, eu deixei bem claro que a gente usa isso no nosso dia a dia, no nosso processo. Então, se você precisa acelerar a tua estratégia de marketing para gerar mais resultado e mais retorno,
fala com a gente, tem o link aqui embaixo que você vai conseguir falar com um dos meus especialistas e de repente até ter uma reunião comigo. Show, Rodrigo. Obrigada novamente pela participação. E você, ouvinte, esperamos que tenha aproveitado o episódio de hoje. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e seguir o Papo Digital no Spotify. Exatamente, nós estamos lá. Se inscrever, tá bom? No YouTube e ativar o sininho, que isso é muito importante. Então fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Até a próxima!